Congratulations, hippie scum. Welcome to a world of inconvenience. Well, morning, Sam. Like a bad luck planet in today's horoscope. Em 1999, lançava um filme que viria a influenciar e muito o cinema dali pra frente. O Grande Lebowski. O filme conta a história de Dude, um hippie moderno que claramente não tem nenhuma pretensão em sua vida e que apenas vive monotonamente, mas que acaba em uma interminável confusão que envolve indústria pornográfica, submundo dos milionários e sequestro. Tudo apenas vai acontecendo, um fato puxa o outro, que puxa o outro até chegar em seu fim. Mas por que eu tô falando desse filme? Porque em 2015 foi lançado um filme que com certeza se inspirou e muito nesse estilo, a obra-prima Vício Inerente. Esse é provavelmente o filme mais peculiar da carreira do diretor Paul Thomas Anderson. O filme se passa no começo dos anos 70 e conta a história de Doc Sportello, um investigador particular que não é lá muito responsável com seu trabalho. Sua ex-namorada aparece em sua casa do nada e pede para ele ir atrás de um possível golpe que fariam em seu novo namorado, um milionário do ramo imobiliário. E é só isso, essa é literalmente a trama do filme. Mas como ele acontece, é o que faz esse filme ser completamente genial. O filme é todo contado na visão de Doc, resolvendo esse caso, e alguns outros casos paralelos de outras pessoas, mas que no final estavam todos interligados direta ou indiretamente. Em uma primeira vista, é um filme confuso e que parece não saber direito como andar, mas analisando profundamente, você vê que essa confusão é completamente intencional e necessária para entrarmos na atmosfera do filme. E como dito em muitas críticas, é um filme que tem uma trama, mas ela é deixada de lado, tendo o foco mais nos acontecimentos do que no avanço da história em si. E um dos fatores que faz esse filme ser ainda mais bizarro são os personagens. Além de Doc, temos muitos outros personagens e todos eles são inseridos na história um após o outro e sem uma ordem ou cronologia certa nem muito clara. Se fosse qualquer outro diretor, a quantidade de personagens contida nesse roteiro já deixaria esse filme péssimo. Mas como é um diretor experiente, ele sabe como e quando colocar os personagens sem parecer que estão ali inutilmente. E com certeza, a personagem mais enigmática do filme é Sortilege, uma mulher na qual só Doc vê, e que é também a narradora do filme. Muitas interpretações dizem que ela pode ser a personificação do uso de drogas que acontece o tempo todo, e tudo isso só acontece muito bem por causa do roteiro. E como dito anteriormente, em O Grande Lebowski, um fato puxa o outro e é exatamente a mesma coisa aqui. Um personagem pede pro Doc encontrar um marido desaparecido. Aí uma outra personagem fala pra ele que um certo homem teria resposta sobre o milionário que ele está investigando. Aí quando ele vai lá, é o homem que a outra pessoa pediu pra ele encontrar. E ele dá pistas pro Doc dizendo que tinha um tal de Canino Dourado que fazia o transporte de drogas e que sua ex-namorada estava envolvida o tempo todo. Todos os acontecimentos estão interligados de alguma forma, e isso que eu falei é literalmente só a ponta do iceberg. Uma coisa que é ótima de se ressaltar também é o visual. O visual do filme é simplesmente fantástico, desde a caracterização da época, quanto aos jogos de luz e movimentos de câmera, usados aqui para dar uma sensação de loucura que o filme precisa. No fim, o que era apenas uma trama simples, se transforma em um filme extremamente difícil e complexo, mas nada seria bom assim se não tivessem as atuações. Graças a Deus, Joaquin Phoenix ganhou o Oscar esse ano, mas pra ser sincero, ele merecia nesse aqui. Ele é fantástico. Nesse filme ele fala um pouco mais lento devido ao uso constante de maconha. Ele é engraçado, desastrado e extremamente irresponsável. E a atuação dele passa isso com maestria, e não só dele, como todos os outros. E só uma observação, se vocês puderem, deem uma olhada na trilha sonora desse filme, é uma das mais impecáveis que eu já vi. Infelizmente, Vício Inerente não foi um filme que teve o reconhecimento que merecia, mas com certeza é uma obra-prima, e não só da carreira do Paul Thomas Anderson, mas de todo o cinema. Meu nome é Daniel Consul e muito obrigado por me ouvir até aqui. Okay.